mercado aquícola vem despontando como um dos mais promissores do Brasil. Nos últimos 6 anos, segundo o levantamento da Peixe BR, a Associação Brasileira da Piscicultura, o setor deu um salto de 38,7% no volume cultivado. Como uma alimentação de qualidade pode driblar os desafios da piscicultura no inverno? Vamos agora então falar ao vivo com o zootecnista João Manuel Cordeiro Alves. Oi, João, bom dia para você, bem-vindo. É um desafio e tanto, né? A gente despontar e promover a atividade durante esse período, que é um período de maior atenção. Então, a primeira pergunta minha é para você trazer uma relação, né? Dessas temperaturas mais frias, né? E de fato, o que elas acarretam ligada diretamente à atividade aquícola, né? Até para colocar aqui o nosso telespectador ou o nosso internauta aqui para entender como é que fica, né, toda essa performance. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia para os seus espectadores também. Os peixes são animais de sangue frio. A temperatura corporal deles não é constante como a nossa. Então, à medida que aumenta a temperatura, dentro de uma faixa confortável e que varia para cada espécie, o metabolismo aumenta. Perdão. O metabolismo aumenta, então ele come mais, ele tem mais saúde, ele tem mais atividade. À medida que esfria, acontece o contrário. E existem limitantes. Quando está muito quente, o bicho entra num estresse muito grande, porque o metabolismo dele fica muito acelerado, mas às vezes não tem nem oxigênio suficiente para sustentar esse metabolismo. No inverno é o contrário. Ele fica parado e muito susceptível, principalmente a doenças. E não adianta, não tem jeito de a gente melhorar com uma ração. A gente já fez muitos testes, a pesquisa corre atrás disso, de uma alternativa. A gente consegue melhorar algumas coisas, como usando o DHA, que aumenta a permeabilidade intracelular. Então, consegue haver uma maior facilidade para o corpo crescer ou se manter vivo. Mas a temperatura é limitante mesmo. Então, o que se tem que fazer nessa época é manter os peixes já antes do inverno separados por tamanho. Os peixes que estiverem prontos para vender tem que estar separado, porque se você for passar uma rede no viveiro e escolher os maiores para vender e soltar os menores, esses menores dificilmente vão sobreviver, porque quando a gente mexe com os peixes, a gente arranca aquele muco que eles têm por cima das escamas ou da pele, para os peixes que não têm escama, e esse muco é uma barreira de proteção contra fungos, bactérias e parasitas. Então, evitar manejo nessa época, evitar troca de água, principalmente se a água que estiver entrando for mais fria que a água do viveiro, normalmente permitir que o viveiro tome sol, não ligar aerador, principalmente à noite, porque o aerador vai funcionar como um radiador, o ar frio vai esfriar a água. Então, e às vezes 1 grau de diferença faz 1 grau a mais ou a menos na temperatura vai fazer a diferença entre comer ou não comer, entre sobreviver ou não. Tem um limite e esse limite qualquer coisinha é importante de calor a mais. Muito bom você trazer esse cenário para a gente, né? E esses desafios, de fato, da piscicultura durante esse período mais frio. Agora, em relação a esse manejo da alimentação, o que é coerente, o que é mais correto, qual que é o direcionamento, João? Então, Renata, os peixes praticamente não comem. Pode ser que numa hora mais quente do dia, que a água tenha aquecido um pouco, eles consigam comer um pouquinho. Mas tem que evitar dar comida... O peixe não morre de fome. Ele gasta quase nada de energia para se manter vivo. Ele não gasta nada de energia para manter a temperatura corporal. Nesse período, ele praticamente não nada. E mesmo assim, a natação nos peixes, comparada com animais terrestres, é praticamente zero. Então, o peixe pode passar por longos períodos sem comer, desde que você não fique mexendo com ele, provocando mais estresse do que ele já está sofrendo. Então, não se preocupe muito com a alimentação no inverno. Quanto menos você der, pode ser melhor. Lógico, se a temperatura está boa,
está 24, 25 graus, pelo menos, a temperatura da água, alimenta sem problema nenhum. Mas abaixo de 22 é difícil. Lógico, trutas comem bem nessas temperaturas. Trutas, ideal para trutas no Brasil seria em torno de 15 graus. Então, estamos falando de peixes de climas tropicais, como a tilápia, o principal peixe cultivado no Brasil. Quem produz truta está feliz nessa época do ano, porque ela come super bem, vai bem. Ela, pelo contrário, sofre estresse no calor. No verãozão, a água a 20 graus, por aí a truta sofre bastante. Muito bom. Para a gente fechar aqui, como é que você tem visto e toda a parte da indústria, né, e toda a parte desse setor aquícola, esse crescimento expressivo de quase 40% que a gente vê nos últimos anos? É uma atividade que vem realmente sendo fomentada, atraindo aí novos profissionais realmente para promover toda a questão aí da piscicultura? Renata, a aquacultura, de uma maneira geral, não apenas piscicultura, mas falando de produção de camarão, de ostras, de algas, tirando algas que são vegetais, mas a produção de proteína animal que mais cresce no mundo é a aquacultura. Cresce bastante a números grandes, muito mais do que qualquer outra produção de animais terrestres. No Brasil não é diferente. No Brasil tem crescido muitíssimo, muitíssimo e muitíssimo bem. Na semana retrasada, nós tivemos uma feira em São José do Rio Preto, a AquaShow, tinha mais de 5 mil pessoas. O setor vem passando dificuldade, como todos os setores do Brasil, por falta de dinheiro, as matérias-primas subiram muito, o custo de produção subiu bastante, e as vendas não estão boas, porque a população perdeu bastante poder aquisitivo. Mas foi maravilhoso ver um evento com 5 mil pessoas, seguramente o maior evento que já aconteceu no Brasil até hoje. Isso vai estimular que os outros grandes eventos também fiquem bem movimentados. O setor está reagindo por si, não está esperando nada de ninguém, do governo ou mesmo uma reação global. O setor está produzindo, procurando tecnologias. É uma feira que eu fiquei muito satisfeito, porque todo mundo que foi lá nos procurou para como melhorar a eficiência, como melhorar a performance dos seus cultivos, como melhorar o seu negócio. Então, é pujante, cresce mesmo e vai crescer muito. Já falamos, né? Não usa energia para manter o corpo quente, não usa quase nada de energia para se movimentar. Então, esses animais são extremamente eficientes em transformar subprodutos da agroindústria em proteína de altíssima qualidade. Estou falando de peixe, de camarões, répteis de uma maneira geral, em outros países são cultivados, tartarugas, né, jacarés. Esses animais todos esses têm essas vantagens em termos de produção de proteína. Tá ótimo, então, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui. A gente segue em contato para outras oportunidades. Um ótimo dia, boa sexta, bom fim de semana, João.